seja bem-vinda a mais um programa Coffee Time no nosso formato devocionais. E eu quero dar continuidade aqui aos nossos devocionais sobre Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa, mas de uma perspectiva de que a mulher virtuosa, ela é quem? A Igreja de Cristo Jesus. E hoje nós vamos então meditar um pouquinho sobre o versículo 23 de Provérbios 31, que fala: o seu marido é respeitado na porta da cidade, onde ele toma assento entre as autoridades da sua terra. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela usa analogias, ela usa coisas que nós entendemos, que nós conhecemos, que nós estamos familiarizados na nossa vida cotidiana, para que a gente possa entender um pouquinho daquilo que Jesus quis dizer, daquela riqueza, daquela revelação que ele tem para nós, né? Então, nesse texto tão curtinho, a gente pode extrair tanta verdade, tanta coisa legal. Olha só. Quando a Bíblia fala de marido, ela está falando, do relacionamento homem e mulher. E em toda a Bíblia a gente vê a comparação de que Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. E lá na cultura judaica, na época de Jesus, quando um casal estava noivo, como por exemplo, se a gente for lá para aquele tempo onde Maria e José estavam noivos, o anjo apareceu para Maria, disse que ela ficaria grávida, do Espírito Santo, e ela teve um receio e pensou, mas como que vai dar isso se eu não tenho relação com nenhum homem? Nesta época, esse compromisso de noivado, ele significava que para você romper o noivado, ela teve receio, de que José falou, não é meu filho, vou rejeitar Maria, mandar ela embora, Porque ele só poderia ser rompido com carta de divórcio. É diferente do noivado que nós conhecemos, Então ele era um relacionamento, assim, um compromisso muito mais sério, muito mais profundo. Você já pensou se hoje em dia os noivos para romper um noivado precisasse de carta de divórcio? Então é por isso que a analogia bíblica, de noivo, noiva, Jesus, a igreja, fala sobre isso e muitas vezes é como o marido mesmo. Então nós entendemos isso, que o marido é Jesus Cristo. E ele é respeitado na porta da cidade. Se nós formos lá para Efésios 5, você vai ter um capítulo, que vai falar muitos versículos sobre os papéis do marido e o papel da esposa dentro do casamento, Para o marido, Deus diz, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Que é como? A ponto de dar a sua vida por ela. Jesus Cristo deu a vida dele por nós. Em contrapartida, ele fala que o papel da mulher no casamento é respeitar o seu marido, honrar o seu marido. Se nós formos olhar então do ponto de vista bíblico, a mulher ela tem um papel que eu considero muito mais fácil, Porque amar a ponto de dar a sua própria vida foi o que Jesus fez por nós e é algo profundo, complexo, intenso, E da mesma forma nós mulheres, quando a Bíblia diz sede submissas, não está falando para a gente ser inferior, para a gente não pensar mais, para a gente ser pau-mandado, não é isso. É isso que o mundo tenta dizer. Não, seja independente, você é capaz, você é mulher, estudou, você é tão boa quanto ele. E é verdade, não tem superior e inferior, um não é melhor que o outro, são apenas papéis diferentes. E nós precisamos entender de uma vez por todas que submissão não é inferioridade. Ser auxiliadora não é uma posição inferior. Deus se coloca como auxiliador do seu povo. Em todo o Antigo Testamento nós podemos ver Ele vindo em auxílio do seu povo, Ele como auxiliador do seu povo. No Novo Testamento, quando Jesus subiu aos céus, Ele disse, eu enviarei vocês um auxiliador, que Ele vai nos guiar em todo o tempo, que é o Espírito Santo. Então não existe uma posição de inferioridade, existem papéis diferentes e precisamos entender isso. E quando nós entendemos isso, honramos, respeitamos o nosso marido, não só da porta para fora da nossa casa, mas dentro da nossa casa, em todas as nossas ações, em todos os nossos gestos, e nós somos intencionais nisso, isso aparece da porta para fora. O nosso marido, ele vai ganhar corpo, ele vai estar mais seguro de quem ele é, ele vai derrubar uma parede no peito, Porque esse é o papel. Quando Deus diz que isso que a mulher deve fazer, é porque é isso que ele almeja e tem um efeito sobre o nosso marido, sobre as ações dele, sobre a segurança dele. E quando nós, como igreja, nós exercemos esse papel, entendemos que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, é o nosso cabeça, o fluxo de autoridade desce através dele, de Deus Pai por ele, para nós. Nós estamos dando essa posição de autoridade,
de respeito, uma igreja que é conhecida e é respeitada por quem ela é, não ridicularizada, não difamada, uma igreja viva, né? Que é realmente respeitada nas portas. Seguindo aqui ainda, né, quando fala que é na porta da cidade. Na cultura judaica, na época de Jesus, era na porta da cidade aonde as coisas importantes aconteciam, aonde se comprava e se vendia, aonde acordos de casamento eram feitos, tudo que era importante, todos os negócios eram realizados na porta da cidade. Se você for lá para o Antigo Testamento e for procurar lá no livro de Ruth, você vai ter um exemplo super claro disso. É um livro bem curtinho da Palavra de Deus e mostra que Ruth veio com Noemi, depois de muitos anos numa terra estrangeira, voltou para Israel e lá ela foi colher espigas para se sustentar e sustentar sua sogra no campo de Boaz. E Boaz, que era um homem que poderia resgatar a família de Noemi, poderia se casar com Ruth, mas existia um homem que era mais próximo da família para fazer isso. E aonde que Boaz foi? Na porta da cidade para fazer negócio com esse homem. E ele disse, eu quero resgatar Ruth, eu quero me casar com ela, enfim, e tudo que era de Malom, que era o marido dela, eu vou ter para mim. E o resgatador disse, ok, eu vou resgatar. E ele falou, mas no dia que você resgatar, você vai ter que dar filhos e tal. Ele falou, não, eu já tenho família, então resgate Boaz. Mas o que eu quero dizer, e isso aconteceu na porta da cidade, né? Essa negociação, esse acordo, né? Essa compra, digamos, né? De Ruth. E eles trocavam os sapatos para terminar isso. Então, se nós olharmos, em Salmos tem um outro texto que diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Olha quanta coisa a gente está, né, vendo um por um para a gente juntar tudo no final. Então, quando esse texto fala sobre portas, levantar a cabeça, se a gente imaginar uma porta, onde que está a cabeça da porta? Está falando de algo vivo. E quando a gente abre uma porta, o que a gente faz? A gente revela o que está dentro da porta, o que está atrás da porta. A gente mostra, traz para o mundo. E se nós entendermos quem são as portas, nós como igreja somos a porta. Então nós temos autoridade sobre todas as coisas, para negociar, para declarar, para alterar as circunstâncias, porque é isso que a Igreja de Cristo Jesus é. Nas portas da cidade, né, nos assentamos. Nós revelamos quem quando abrimos a porta? A Jesus. Revelamos Deus Pai, quem Ele é, revelamos a obra de Cristo. Esse é o nosso papel como igreja. Então, quando o Provérbios diz, seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. Estamos falando de Cristo Jesus se manifestando através de nós, igreja, né? Governando sobre a terra, sabendo quem nós somos, que nós somos filhos amados, somos reis, somos sacerdotes. Nos relacionamos com Deus Pai e manifestamos sobre a terra aquilo que Ele diz, com autoridade, como portas, declarando, né? Trazendo direção, trazendo luz, declarando vida onde o mundo diz que há morte, declarando saúde aonde os médicos dizem não há cura, não há mudança, declarando paz em relacionamentos, restauração de famílias, declarando tudo aquilo que o homem natural diz, não tem jeito. O que na porta da cidade nós dizemos o que Deus diz, o que a Bíblia declara, que é vida, vida abundante, paz, alegria, justiça. Né? Que nós possamos nos ver como a Bíblia nos diz que nós somos. Pela ótica de Deus, recebemos isso no nosso coração e por isso nós vivemos. Amém? Continuem abençoadas.